Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 Segundos pelas lentes da RCTV. Bom, e hoje aqui nos estúdios da RCTV eu recebo a reitora da Universidade Federal da Paraíba, a professora Margarete Diniz. Vamos conversar com ela sobre esse ano acadêmico, né? A volta à universidade às aulas. Tivemos aí um período de greve no final do ano passado, as aulas foram retomadas e ontem voltou o período normal agora do ano 2016. O ano 2016 que se inicia, mas na verdade é o período 2015.2, né? Que equivale ao segundo semestre de 2015, né? Como reitora, muito prazer tê-la aqui novamente, muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite aqui do 27 Segundos, da RCTV. Como é que vai ser, como é que vai fazer para que consiga ajustar esse calendário, já que nós estamos aí, teoricamente, a um semestre de atraso, né? Verdade. Boa noite, Hermes. É com grande satisfação que retorno ao seu programa para tratarmos de assunto de interesse da UFPB e da sociedade. Lembrando que nós tivemos um período de greve de 100 dias em 2013, de 132 dias agora em 2015, e por conta disso o calendário acadêmico ele vai alterando. Por conta disto, o CONCEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, definiu o novo calendário e as aulas do período referente letivo a 2015.2 começaram agora dia 1º de fevereiro. Uhum. Certo. Isso vai se ajustando com o tempo? Com o tempo, né? A tendência é que a gente vá tentando reduzir os espaços de férias, de feriados, para que a gente possa tentar encaixar novamente o período letivo no ano em curso. Bom, teve dificuldade na sua gestão? Durante o ano de 2015, essa greve atrapalhou do ponto de vista administrativo? Na verdade, nem tanta greve. Acho que nós vivemos no país como um todo um momento econômico difícil que se refletiu no repasse de recursos às universidades. Ainda assim, com menos, nós fizemos mais e os indicadores da nossa instituição demonstram que a UFPB evoluiu calcada em princípios de prioridades, tanto no ensino como na pesquisa e na extensão. Certo. Qual foi o tamanho do corte do orçamento? Nós tivemos um corte de 10% de custeio, contingenciamento de 10% no custeio, que se reflete em mais ou menos 12, 15 milhões de reais, e de 50% nos investimentos de capital, que se reflete num quantitativo de mais de 25 milhões de reais. Isso por ano? Isso no ano. No ano. 15 milhões dentro do custeio da Universidade Federal da Paraíba é muito? É um percentual que faz falta para gerir essa máquina? Faz falta sim. Veja bem, nós tivemos também um corte de 75% dos recursos de custeio para pós-graduação, que é o PROAP pós-graduação. Nós temos mais de 100 cursos de pós-graduação na UFPB. Nós tivemos um corte de 50% na extensão, na parte de capital de extensão. O que foi feito? Nós sentamos, priorizamos as ações acadêmicas, viabilizamos mais o mesmo quantitativo que a CAPES repassou para a UFPB, nós replicamos com recursos da própria instituição para a pós-graduação e garantimos que o PROEST não teria nenhum corte. Então, foi administrando os recursos, viabilizando e priorizando o ensino, a pesquisa, a extensão e inovação tecnológica, e nós fizemos um bom uso do recurso que aqui chegou e completamos 2015 com sucesso. Como é que o universitário da UFPB, ele retornou às aulas, como é que ele encontrou a instituição? Ele encontrou uma instituição limpa, uma instituição pronta para receber, apresentando os seus direitos e os seus deveres, apresentando as oportunidades que ele pode ter na nossa instituição. Mas me permita falar de uma coisa que eu acho assim, fantástica, que é o chamado trote verde. Na nossa gestão, nós criamos
as comissões de gestão ambiental, que é administrada pelo professor Joácio, professor Rui e uma equipe de outras pessoas e estagiários, a comissão de bem-estar animal, a comissão de ética e várias comissões. A comissão de gestão ambiental, ao longo desses 3 anos da nossa gestão, ele faz uma recepção aos férias com o chamado trote verde. Lembrando que nós estamos inseridos na Mata Atlântica e aí a opção é encaminhar os meninos para plantio de mudas. Hoje, mais uma vez, nós fizemos o 3º ano consecutivo do trote verde, plantamos uma árvore de jacarandá e os estudantes, encaminhados pelos seus centros acadêmicos, foram para a nossa mata fazer plantio de árvores e certamente ali ficará a sua marca para as gerações futuras na instituição. Certo. Professora, hoje a Universidade Federal da Paraíba atende quantos alunos, em média? Mais de 35 mil estudantes. Mais de 35 mil estudantes. Mais de 35 mil O estudantes. restaurante universitário está funcionando a contento? Os alunos retornando às aulas encontraram o restaurante funcionando? Encontraram não só o restaurante funcionando, como funcionando muitíssimo bem com alimentação de qualidade. Nós temos agora um novo modelo de restaurante e a melhor informação quem dá é o próprio usuário. Então nós estamos fazendo uma avaliação da satisfação do usuário, ou seja, do nosso estudante, do nosso restaurante, das refeições que são lá servidas. Hoje nós temos um café da manhã, almoço, jantar e para os residentes nós ainda temos uma 4ª refeição. Então isso é fruto de um cuidado que se deve ter. A residência universitária, nós estamos tratando da reestruturação, nós temos novos colchões, novos equipamentos. Tenho certeza que a assistência estudantil melhorou de forma significativa na UFPB. Bom, deixa eu ir a Campina Grande. Quem está conosco é o jornalista Arquimedes de Castro, que participa do 27 Segundos pela internet. Arquimedes, boa noite, seja bem-vindo aqui comigo, a reitora da Universidade Federal da Paraíba, a professora Margarete Diniz. Boa noite, amigos e amigas do 27 Segundos. Prazer estar aqui com vocês nessa noite novamente. Eu gostaria de saber da reitora como ela tem acompanhado esse conflito ideológico, né, que se instalou no Brasil com a crise no governo, que me parece tem reflexos também na UFPB, um celeiro de petistas, né, historicamente. Gostaria de saber da reitora como ela está acompanhando toda essa movimentação dentro da universidade e quais são os reflexos disso no ambiente universitário e também, você já estava perguntando para ela, no orçamento da universidade. A natureza da universidade é a diversidade. Então, a diversidade de opiniões, a diversidade dos encaminhamentos. Então, a gente tem lidado com isso com muita tranquilidade. A UFPB trabalha isso com diferentes grupos e isso é com muita tranquilidade e com muita serenidade que as coisas acontecem lá. Nós somos um palco de discussão, um palco em que a diversidade é posta e é respeitada democraticamente. Quanto às dificuldades financeiras, isso se refletiu nas universidades como um todo. Acabei de falar um pouco sobre isso, de que nós tivemos contingenciamento de custeio, de capital, tanto para o ensino como para a pesquisa, para pós-graduação, o ensino de graduação e pós-graduação em inovação tecnológica, mas administramos bem isso. A nossa universidade tem uma grande capacidade, pela qualidade dos nossos pesquisadores, de obter recursos extra-orçamentários. Isso é muito importante. Nós obtivemos ao longo de 3 anos, primeiro lugar no Brasil em obtenção de recursos para a extensão pela qualidade dos projetos apresentados. Nós fomos primeiro lugar no Brasil no CT Infra, nos recursos que vêm via FINEP, que são por apresentação de propostas. Então, é pela qualidade das propostas que nós conseguimos mais de 10 milhões de reais via FINEP no último ano, e eu digo que isso faz toda a diferença para a pesquisa, para o ensino, tanto da graduação como de pós-graduação. Bom, deixa eu registrar já a audiência aqui do Ayrton Gomes e da Dirles Pinto, que está também assistindo o 27 Segundos, assim como o Ranieri Abrantes está dizendo aqui, excelente entrevista com a magnífica reitora Margarete Menezes, conterrânea da cidade de Sorriso. Verdade, grande abraço especial para Dirles. Dirles, né? Dirles. Filha do Dr. Salles e lá de Souza, da nossa cidade. Convivemos durante toda a infância e tenho um grande orgulho dessa convivência desse pessoal que hoje mora aqui na capital da Paraíba.
Margarete Diniz. Eu já confundi aqui o sobrenome da professora Margarete. Desculpe, professora Margarete Diniz. Deixa eu reafirmar aqui o sobrenome da reitora, da magnífica reitora. E me policiar também, que antes de entrar no ar eu já tinha dito aqui, olha, cuidado para não atrapalhar o sobrenome da reitora. O Ayrton, ele diz o seguinte, que está mandando um abraço e desejando luz à sua trajetória acadêmica de sucesso. Eu agradeço imensamente, Ayrton. Foi uma opção que eu fiz na minha vida. Eu sou farmacêutica e médica, fiz uma opção em ser professora da instituição desde que eu concluí meus cursos e me sinto muito realizada por essa opção feita. E é nesse caminho que eu tenho trilhado e estou muito feliz pelos encaminhamentos que eu dei na minha vida profissional. Professora, quando a senhora assumiu a reitoria, na sucessão da gestão, que a senhora assumiu a reitoria de outra corrente dentro da universidade, né, do seu antecessor, haviam várias obras paradas, né, sem conclusão. Conseguiu avançar em algumas dessas obras? Essa crise dificultou, não houve o repasse, com a queda do repasse que a senhora citou, elas não tiveram continuidade? Como é que está essa situação? No quesito obras, não é nem falta do repasse financeiro, nem orçamentário, nem de limite de empenhos. A questão das obras são as obras extremamente problemáticas, umas obras em que você passava de um processo de licitação de apenas o projeto arquitetônico para a execução sem os devidos projetos complementares. Eu sempre digo que a torneira não sai água porque não tem um cano dentro das paredes. A energia não acende, o interruptor não acende porque não tem um fio, ou seja, nós vamos ter que quebrar a parede para botar cano, vamos ter que quebrar o forro para botar fio, mas é preciso que isso aconteça. Nós já entregamos 47 novas obras e reformas, mas temos ainda, em especial, o quantitativo de obras recebidas da gestão anterior, que estão sob auditagem, e outras que nós estamos dando o devido encaminhamento, porque a universidade precisa da infraestrutura. Nós só lamentamos que vamos ter que gastar um recurso para além do necessário e do devido para a conclusão dessas obras. Mas era nesses termos mesmo? Colocar a torneira sem encanação? Sem cano, sem projeto elétrico, sem projeto hidrossanitário, ou seja, você passa, vê aquele prédio por fora, que eu chamo casca de ovo, mas sem a menor condição de uso. O prédio da TV Universitária foi recebido, inaugurado, em 24 horas fechado, né? Você não tinha a menor condição de infraestrutura dos projetos complementares de botar absolutamente nada para funcionar. Uhum. E a auditoria? Onde é que essas auditorias estão sendo feitas? Por que essas auditorias? Eu sempre prefiro falar do lado bom e positivo da UFPB. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos cuidando. Mas a auditoria tem um lado bom. Exatamente, e o devido encaminhamento e a responsabilização das pessoas Sim. que participaram dessa questão. Então, a CGU, TCU, Polícia Federal, os órgãos de controle externo e interno da instituição estão fazendo os devidos observações e investigações necessárias, mas nós pretendemos, de fato, feito isso, dar o devido encaminhamento. Por exemplo, nós recebemos duas fundações inadimplentes, a Fundação Zé América, Histórica Fundação Zé América, e a FUNAP, e a Fundação de Apoio à Pesquisa da UFPB. A Fundação Zé América não abre mais, ela foi fechada, infelizmente, isso é uma notícia triste, horrível para a universidade. O presidente da fundação foi demitido a bem do serviço público, nós assinamos essa demissão passando pelo Conselho Universitário, mas a outra fundação nós conseguimos tirar da inadimplência. E, além disso, ainda conseguimos colocar a Fundação Parque Tecnológico de Campina Grande como fundação de apoio à UFPB. Então, hoje nós temos duas fundações em que os pesquisadores podem, via órgãos de fomento, conseguir recursos e viabilizar a execução via fundação. São quantas obras auditadas? Cerca de mais de 30 obras. Mais de 30 obras. Envolvendo o campus de João Pessoa? João Pessoa, Areia, Bananeiras e Litoral Norte. Nós temos em Areia, Hermes, um prédio que foi feito para pós-graduação, e esse prédio tem menos de 7 anos, que precisa ser demolido. O prédio vai ser demolido, condenado, literalmente, inviabilizado o uso do prédio. Isso é, assim, uma coisa muito lamentável. Num campus onde é fortíssimo a ação de pós-graduação, onde tem pesquisadores de ponta e que precisam do prédio para funcionar.
Era o prédio iria funcionar o quê? Era a pós-graduação em agronomia. Pós-graduação em agronomia. Pois bem, nós vamos continuar essa entrevista com a professora Margarete Diniz, reitora da Universidade Federal da Paraíba. Daqui a pouquinho, vamos ao intervalo. Faça como o Ayrton, o Ranieri, a Dirles. Participe aqui do 27 Segundos, mande sua mensagem pelo Twitter, pelo Instagram, @RCTV, canal 27. É o nosso perfil nessas duas redes sociais. Fique à vontade, mande seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios a professora Margarete Diniz. Fique ligado. De volta com o 27 Segundos pela RCTV. Deixa eu começar o segundo bloco dessa entrevista com a reitora da Universidade Federal da Paraíba, Margarete Diniz. Mandar aqui um abraço para outro souzense ilustre, o advogado João Sobrantes, que está nos assistindo aqui e está lhe cumprimentando também via redes sociais. Competente advogado, doutor João Sobrantes. Exatamente. O ilustre, aliás, ele não é de Souza, né? Ele é ali do Lastro, da República Independente do Lastro, João Sobrantes. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho de política. A gente retoma essa entrevista com a professora Margarete Diniz daqui a pouquinho. Mantendo o costume desde o primeiro ano do mandato, o prefeito Luciano Cartacho foi hoje à Câmara Municipal de João Pessoa fazer a abertura dos trabalhos do ano legislativo. Ele fez um balanço das obras entregues no ano passado e estipulou prazos para a conclusão de obras importantes como o Parque Solon de Lucena. A segurança foi reforçada. No retorno aos trabalhos, teve hino nacional cantado com reverência e painel de presença completo. Todos os vereadores no plenário e reunir todo mundo deu um pouco de trabalho. Foi preciso pedir cadeira e atrasou um pouco o início da sessão. Também os vereadores dividiram espaço com os secretários, que vieram dar apoio ao prefeito de João Pessoa. Foi dia de Luciano Cartacho prestar contas e anunciar as novas metas para 2016. Ele começou falando do número de obras entregues em 2015, 70 em 6 meses. Nomeação de concursados, destacou 1.300 na educação, a abertura de 7.000 novas vagas na educação infantil e nos novos projetos, a entrega do Parque Solon de Lucena, marcada para julho. 2016 será um ano de entrega de obras importantes na cidade de João Pessoa. Nós estamos assumindo um compromisso com a cidade de entregar o novo Parque Solon de Lucena, a Nova Lagoa, cidade de João Pessoa, uma obra aguardada há mais de 100 anos pela população e que agora vai ser devolvido à cidade de João Pessoa na condição de parque, de uma área de lazer, de esporte, de cultura, de entretenimento, de convivência. Portanto, um investimento muito importante para a cidade de João Pessoa. Apesar do discurso do prefeito ter demorado quase 1 hora, a oposição ainda achou curto. Um discurso curto do tamanho da gestão dele. Nem com todo o esforço e a opção que ele fez de colocar o marketing político como eixo fundamental de sua gestão, nem com essas técnicas de marketing, ele conseguiu ocultar hoje o fato de que pouco fez pela cidade. O líder do governo na casa, o vereador Marcos Antônio, do PPS, saiu na defesa do prefeito. A oposição, inclusive, com um comentário desse, perde uma oportunidade de fazer reconhecimentos importantes, reconhecimento de obras e de ações que a Prefeitura de João Pessoa, que a cidade de João Pessoa já esperava há muito tempo. Então, a gestão do Luciano, ela conseguiu dar essas respostas. Já ao longo desses 3 anos de gestão, muita coisa já foi plantada e muita coisa já foi colhida. Já o presidente da Câmara, o vereador Durval Ferreira, do PP, saiu do plenário de fininho, sem falar com a imprensa. Mas, durante o discurso, pediu empenho aos vereadores no final da legislatura. Fazemos leis para proporcionar a cada pessoa desta cidade condições de vida sempre melhores e mais justas. Bom, e os jornalistas também questionaram o prefeito Luciano Cartacho sobre a tal crise na saúde de João Pessoa, que já teve a gestão de vários secretários na pasta. Estamos tendo dificuldade com a saúde, é um processo extremamente natural do investimento que nós estamos fazendo na saúde. Semana passada, inclusive, nós acabamos de entregar mais uma unidade de saúde da família, lá no bairro do Valentina Figueiredo, com 3 novas equipes, atendendo 14 mil pessoas. Então vamos continuar fazendo os investimentos na área da saúde. Isso para a gente é mais importante, é que o trabalho vai continuar, vamos entregar a UPA de Cruz das Armas também esse ano. Então vamos continuar fazendo os investimentos na saúde, porque é fundamental manter a capacidade de gestão e a capacidade de investimento na área da saúde.
Bom, está aí o prefeito Luciano Cartacho. Deixa eu retomar aqui a entrevista com a professora Margarete Diniz, reitora da Universidade Federal da Paraíba. Tenho pergunta, inclusive, aqui dos telespectadores. O Valdo Neto está dizendo que está dando os parabéns pela entrevista e dizendo que sua gestão é competente. Diz que está havendo um avanço grandioso em nossa UFPB. O Edivaldo de Vasconcelos pergunta, professora Margarete, quais são os planos futuros para a nossa UFPB? Os planos são muitos, né? Primeiro, agradecer a Valdo e a Edivaldo pela ligação. Reconhecimento do trabalho nos fortalece e nos dá mais ânimo para continuar o trabalho, um trabalho profícuo de uma equipe muito motivada e determinada no trabalho em prol da UFPB. O futuro, e nós já sentamos várias vezes até para ver, inclusive, num processo sequencial, de que avanços nós queremos para a nossa universidade. São muitos, né? Nós precisamos ter um projeto de eficiência energética na UFPB. É preciso que, com a chegada de novos equipamentos, com a expansão da capacidade produtiva da UFPB, que possamos ter um trabalho de eficiência energética. A biblioteca já teve um grande apoio ao longo desses 3 anos, mas queremos fortalecer os sistemas de bibliotecas da UFPB. Investimos cerca de 4 milhões na nossa biblioteca, em livros, em e-books. A nossa editora publicou mais de 400 títulos na nossa gestão. Foi feito todo um trabalho de ordenamento acadêmico e administrativo da universidade que nos permite dizer que ela avançará com passos e com muita qualidade. Professor, como é que está hoje o contrato daquela empresa que toma conta da gestão, né, do hospital universitário? Melhorou? Porque criou-se muita polêmica quando esse contrato foi firmado, né? Verdade. E agora, como é que está hoje? Veja bem, ao longo dos anos houve um déficit, eu digo um sucateamento dos hospitais universitários no Brasil como um todo. Havia um déficit significativo de pessoal e um déficit de recurso financeiro para viabilizar as ações de um hospital de média e alta complexidade, no meu entendimento, um dos melhores hospitais públicos do estado da Paraíba, que presta um grande serviço com profissionais extremamente qualificados, mas sem condições. O governo ofereceu como única opção aos hospitais universitários a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma empresa pública do MEC, que ia viabilizar a chegada de profissionais aos hospitais universitários, que só existem em universidades federais públicas. Então, chegaram aqui cerca de 800 profissionais, já chegaram ao nosso hospital universitário, e aí vamos creditar a importância da chegada desse pessoal, a renovação da atividade, a complementação do déficit que nós tínhamos significativo de pessoal e uma parte de recurso financeiro na perspectiva de que possamos receber agora muito mais outros recursos financeiros, mas eu tenho o entendimento, Hermes, que o hospital universitário já melhorou muito, os indicadores demonstram o aumento do número de várias ações lá implementadas e eu tenho a certeza e a perspectiva que o hospital universitário, ao longo dos anos, só tende a crescer. Ok. Deixa eu voltar a Campina Grande. Novamente a participação de Arquimedes de Castro, lá de Campina Grande, conversando com a reitora Margarete Diniz. Hermes, eu gostaria de saber da professora Margarete, no que diz respeito à extensão universitária. Como é que a universidade tem firmado contratos, convênios, com a Prefeitura de João Pessoa e também com o governo do estado, no sentido de ampliar o conhecimento gerado dentro da universidade para que a sociedade possa se beneficiar dele. Quais seriam esses convênios, esses contratos que a universidade mantém com o governo do estado e com a Prefeitura de João Pessoa? Que bom. A extensão é parte do tripé, ensino, pesquisa e extensão da natureza da universidade de grande importância. Eu digo que a saída do conhecimento é a geração do conhecimento da universidade e a porta de entrada para a sociedade. Primeiro dizer que eu tenho grande orgulho de te falar dos indicadores que hoje nós temos. Ao longo de 3 anos da nossa gestão, nós somos primeiro lugar no Brasil em obtenção de recurso financeiro para os projetos de extensão elaborados pelos extensionistas da nossa UFPB.
Na sequência, nós criamos várias ações de extensão dentro da UFPB que viabilizam ações na sociedade. Por exemplo, o UFPB no seu município é um modelo de ação extensionista em que a UFPB viabiliza ações nos diferentes municípios da Paraíba e com isso permite elaboração de projetos, readequação elétrica, hidrossanitária em vários municípios do nosso estado, com ações muito significativas ao longo de mais de 50 municípios já atendidos pela UFPB. Uhum. E esse trabalho vai continuar de extensão este ano? Com certeza, é um trabalho muito empolgante. A equipe lá, nós temos uma revista de extensão, um jornal que deverá agora circular mensalmente. E tenho certeza que a atividade de extensão que é feita hoje na UFPB é referência no nosso estado, é referência no Nordeste e nós temos muito orgulho dela. Bom, e concurso público, professora? Temos essa situação de crise, né, que o governo propala, os organismos públicos também replicam essa ideia de crise, mas a Universidade Federal da Paraíba tem um concurso agendado, né? Está mantido? Os candidatos podem ficar tranquilos, os possíveis ou eventuais candidatos? Sim, podem ficar tranquilos, sim, o concurso vai acontecer. O pessoal ligava muito perguntando, a perspectiva foi de corte das 40 novas mil vagas para 2016, mas não são essas vagas. Essas vagas são provenientes de aposentadorias, com o advento e com a chegada da EBSER ao Hospital Universitário, toda vaga que lá foi gerada por aposentadoria, vacância ou morte, essas vagas vieram para a parte da própria universidade reordenar o seu pessoal e a perspectiva que nós tenhamos, para além do quantitativo que nós colocamos para o concurso, pelo número de aposentadorias que se sucedem, mais de 200 vagas nesse concurso para a UFPB. Então, continuem estudando, sejam muito bem-vindos à Universidade Federal da Paraíba. E as provas seriam quando? Em março ou abril? A perspectiva foi feito o período agora de inscrição, na sequência virão as datas das provas que serão amplamente divulgadas. Eu espero da nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas esse indicativo para que, de fato, este ano ainda nós possamos começar e dar posse ao pessoal oriundo desse concurso. Ok. Bom, vamos fazer um intervalo e na volta a gente continua essa conversa com Margarete Diniz, a magnífica reitora da Universidade Federal da Paraíba. Fique ligado no 27 segundos, é rapidinho o nosso intervalo, aproveita aí, manda sua pergunta pelo Twitter, pelo Instagram, @RCTV_canal 27, @RCTV_canal 27 é o nosso perfil nessas duas redes sociais. De volta com o 27 segundos, terceiro bloco do programa. Hoje nós estamos recebendo a professora Margarete Diniz, reitora da Universidade Federal da Paraíba. Você já viu aqui o retorno dos trabalhos na Câmara Municipal de João Pessoa. Agora vamos acompanhar como é que foi o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais também voltaram ao batente hoje e o governador e vários secretários estiveram presentes. A primeira sessão do ano foi com um plenário completamente lotado. Nas cadeiras, os deputados dividiram espaço com secretários de Estado, representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e com o governador Ricardo Coutinho. Os trabalhos foram reabertos pelo presidente da Casa, que em discurso fez um balanço do primeiro ano da nova legislatura. Adriano Galdino afirmou que em 2015 a Casa bateu recorde na produção de projetos de lei quando tramitaram 645 matérias. O presidente também falou sobre a crise que o país enfrenta e defendeu a união dos poderes e da classe política para superar as dificuldades. Precisamos ter a grandeza de fazer a convergência. Precisamos sair do discurso do quanto pior, melhor. Porque este discurso não é bom para o Brasil e muito menos para a nossa pequena Paraíba. Em seguida, foi a vez de Ricardo Coutinho assumir a tribuna. Em mais de uma hora de discurso, ele fez um balanço das obras executadas em 2015, quando o Estado teria investido mais de 640 milhões de reais.
O governador também falou sobre a crise e os impactos dela na Paraíba, como a redução no repasse do Fundo de Participação dos Estados na ordem de 37 milhões de reais. E pela primeira vez, Ricardo Coutinho admitiu a possibilidade de haver atraso nos salários dos servidores. A atual situação econômica que enfrenta o Brasil, com reflexos diretos em todos, sem exceção, estados brasileiros, deve servir como amálgama resistente na união de todas as forças em combate. Tivemos em 2015 algo que minha década de experiência no Poder Executivo pode afirmar sem medo de ser contestado por economistas alguns. O pior dos últimos 10, 12 anos neste país. Aqui na Paraíba, os efeitos foram violentos. Deixamos de receber nos últimos 5 anos, é importante que a gente compreenda isso, cerca de 791 milhões de reais nos repasses do Fundo de Participação dos Estados. Este ano de 2016, já começamos amargando uma perda preocupante, deputado Renato Gadelha. Todo o FPE de janeiro foi 37 milhões menor do que o mesmo período do ano passado. Não hesitem em reduzir as despesas da máquina, porque são necessárias. De substituir veículos, por exemplo, oficiais de secretários por carros e custos mais baratos, nem revisar contratos já firmados, dividindo com muitos o sacrifício que deve ser de todos. A sessão foi encerrada logo após o discurso do governador, que saiu sem conversar com a imprensa. Com isso, os questionamentos sobre a situação financeira do Estado sobraram para o secretário de Finanças, Tárcio Pessoa. Nós não sabemos o que vai acontecer com a economia. Esse é o grande problema. Nós podemos reagir com o ICMS. E nós estamos trabalhando na reação do ICMS. Agora, a FPE, que representa aí 37% da receita do Estado, é uma incógnita. Mas as explicações do governo não evitaram as críticas da oposição. O que nós tivemos aqui hoje foi a leitura de uma peça midiática do governo que tratou apenas dos prós em 2015, tratou apenas daquilo que aos olhos do governo era positivo falar, não tratou da crise que o Estado enfrentou e enfrenta nesse ano, não tratou das perspectivas de como o Estado vai lutar para mitigar, para diminuir os efeitos da crise que nós, cidadãos, já sentimos. Bom, tá aí, no discurso o governador avaliou que o ano de 2015 foi o pior da última década para a economia do Estado, mas enfrenta com otimismo os problemas que estão previstos para este ano. Me desculpem, talvez colocando um pouco a modéstia de lado, mas eu me considero um visionário, um incansável perseguidor de sonhos. E como todo ele, um otimista. Mas também nunca fui e nunca serei um cronista do irreal, do fantasioso. Tivemos em 2015 algo que minha década de experiência no Poder Executivo pode afirmar sem medo de ser contestado por economistas alguns. O pior dos últimos 10, 12 anos neste país. O PIB brasileiro, Dom Aldo Titilo Pagoto, despencou menos 3% em 2015. Uma economia encolher 3% é muita coisa. O desemprego atingiu metas dos últimos anos, chegando a 8,4%. Observem que nós tivemos durante 10 anos um país com taxas de desemprego extremamente baixas e que no último ano se acelerou gravemente. A inflação idem, chegando a 10,71%. Toda ou uma grande parte provocada por preços públicos, preços controlados, particularmente energia e combustível. Aqui na Paraíba, os efeitos foram violentos. Deixamos de receber nos últimos 5 anos, é importante que a gente compreenda isso, cerca de 791 milhões de reais nos repasses do Fundo de Participação dos Estados. Este ano de 2016, já começamos amargando uma perda preocupante, deputado Renato Gadelha. Todo o FPE de janeiro foi 37 milhões menor do que o mesmo período do ano passado.
Está aí o discurso do governador Ricardo Coutinho falando também da expectativa de queda de receita mais uma vez, e nesse discurso, pela primeira vez, ele admitiu que se a queda de receita continuar acontecendo mês a mês, o pagamento do servidor público, pela primeira vez, depois de 5 anos, pode ser feito fora do mês trabalhado. Pela primeira vez, o governador admitiu isso publicamente. Deixa eu voltar aqui com a professora Margarete Diniz, que é a reitora da UFPB. O Edivan Lira está dizendo aqui que somos o UFPB+, estamos com a senhora, pois sua gestão é a melhor que a UFPB já viu. Que bom. Fico Está feliz bem na fita, viu, professor? E agradeço. E lembrando a pergunta lá do repórter em Campina, é da questão dos convênios que nós temos com o governo do estado, com o município. Nós temos um programa da universidade de viabilizar a melhoria do ensino básico. Eu digo que a melhoria do ensino básico refletirá imediatamente na chegada de um aluno qualificado à universidade. Então, nós temos um PROMEB com mais de 600 bolsas viabilizadas pelo governo do estado, mas temos 2 programas nacionais que são o fortalecimento do ensino médio, que é o PENEM, e o Programa Nacional de Fortalecimento, Aprendizagem, Alfabetização na Idade Certa. Com isso, a UFPB está inserida, trabalhando cerca de 10 mil pessoas, professores, nos diferentes municípios do estado, para essas 2 ações de grande repercussão no ensino básico e, consequentemente, no ensino universitário. Bom, o Vinícius está dizendo aqui que também está com a senhora aqui. Conte com a gente, professora, para o que der e o vier. E o Caio, o Wallace também está dizendo, conte com a gente para o que der e vier. Eu agradeço, Vinícius, Caio, com vocês que eu conto, com as pessoas que acreditam e que têm certeza de que a UFPB pode ser muito melhor e que está no caminho certo, que nos motiva e nos dá o ânimo necessário para continuar esse trabalho diuturno, um trabalho de uma equipe. Eu digo que não é um projeto pessoal, esse é um projeto coletivo das pessoas que querem, têm compromisso com a UFPB, têm compromisso com uma universidade pública e de qualidade que se quer. Bom, e o Carlos Roberto está dizendo aqui, parabéns pela entrevista, mas está dizendo aqui, sou contra a cota em universidades. Eu acho que é o processo de cota, né? Esse é um processo democrático de opinião e eu respeito a opinião do Caio, mas eu acho que as cotas democratizou a chegada de pessoas que antes não podiam chegar ao UFPB e às instituições de ensino superior. Registrar também a audiência aqui do Ed Carlos Santana, da Daiane Figueiredo, do Wellington, do advogado Franceschini, que é o Ricardo Franceschini, que está nos acompanhando, Cacá Barbosa, Jecton Kelly, e a YG Consultoria, que também está aqui acompanhando, o pessoal da IGC está nos acompanhando também nessa entrevista da professora Margarete Diniz. Professora, a Universidade Federal da Paraíba acabou com o vestibular tradicional, aderiu ao Enem-Sisu, né? O que é que isso significou para o ingresso de novos alunos? Nós aderimos ao Enem-Sisu, tão logo nós chegamos na gestão da UFPB e significou um aumento de praticamente 100% dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que nos permitiu implementar várias ações de auxílio moradia, auxílio creche, auxílio transporte, refeições de qualidade, a reformulação das residências universitárias, abertura de residências, de restaurante, ou seja, tudo o que se preconiza no Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PENAS, nós estamos viabilizando com esse recurso que vieram oriundo disso. Mas nós acabamos e aderimos ao Enem-Sisu por uma orientação da própria gestão da antiga Coperv, que nos indicou e nos deu as informações necessárias para que, de fato, nós pudéssemos encerrar a existência da Coperv, que funcionava em 2 casas alugadas no centro da cidade, e aderíssemos definitivamente ao Enem-Sisu. Ainda sou do tempo que o vestibular era lido nas emissoras de rádio, o resultado do vestibular. Nome a nome, né? Nome a nome, a pessoa ficava ouvindo lá. Verdade, com muita expectativa, né? Com meu pai e minha mãe de lado, escutando com muita expectativa. Muito bom. 2 vestibulares, aliás, que bom. Passamos por isso, em jornalismo e direito. Que bom. Agora, professora, mas esse tipo de exame, o Enem-Sisu, significa que o aluno chega mais qualificado, já que ele tem que obter nota suficiente para entrar numa universidade pública? Eu não diria mais qualificado, ele vai apresentar agora um leque de opções,
Mas como a concorrência agora é em nível nacional, certamente o ponto de corte ele sobe um pouco. Mas nós temos feito a avaliação dos nossos estudantes, nós temos trabalhado muito para que o aluno ele permaneça. As ações são não só para que ele tenha o acesso, mas que ele permaneça e ele chegue à diplomação. Né? E por conta disso nós fizemos várias ações de bolsas. Bolsa Protute é um tutor, um estudante mais adiantado que acompanha um que tem algum problema. Bolsa de monitoria, bolsas estágios, tem vários tipos de bolsa. Ampliamos o número de bolsas e ampliamos o valor da bolsa. Historicamente, o valor da bolsa de monitoria e de extensão era menor do que a bolsa de pesquisa. Um recebia 280 e o outro 400. Muitas vezes o aluno ele estava bem na monitoria, nas diversas outras bolsas, mas ele aderia à bolsa de pesquisa pelo valor. Primeira coisa que nós fizemos, democratizando o quantitativo do recurso financeiro que chegava à universidade, foi igualar o valor das bolsas. Hoje as bolsas têm igual valor e com isso as pessoas vão se adaptando por opção e pelo perfil que ele tem às bolsas que a universidade oferece, que são muitas. A senhora falou em docentes. Existe carência de professores ainda nos campos da UFPB? Veja bem, com o advento do Reúne, nós saímos de 50 cursos para mais de 100 cursos. Com isso houve um crescimento de cursos, mas até hoje ainda se reflete num déficit de professores em vários cursos, fruto desse desenho que foi feito via Reúne. Nós estamos tentando equacionar, resolver essas questões. Tivemos várias reuniões no MEC. Na época, o ministro Henrique Paim nos permitiu alguns códigos de vagas, resolvemos questões tipo curso de Direito. O curso de Direito que funciona na unidade de Santa Rita tem um déficit significativo de professores, foram com esses códigos que nós conseguimos resolver e vários outros cursos dentro da instituição que tem e que ainda continuam deficitários e nós estamos tentando buscar em 2016 resolver a maioria dessas questões. Certo. Tem outro Caio aqui, está dizendo também, não é o mesmo Caio, já é outro aqui, dizendo que também está com a senhora, conte comigo para o que der e vier. Eu agradeço, isso me deixa muito feliz, o reconhecimento de um trabalho. Eu digo que a gente trabalha muito, tem hora para chegar, não tem hora para sair, um trabalho que eu digo sério, um trabalho de quem tem compromisso com uma instituição que precisa ser pública e de qualidade. É esse prumo que nós queremos dar. Ok. Bom, professora, nós vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida com o quarto e último bloco. Passa rapidinho, entrevista boa é assim mesmo, eu sempre repito isso aqui no 27 segundos, principalmente com a interação e a participação dos telespectadores, como está também ocorrendo hoje, com a presença aqui da professora Margarete Diniz, reitora da Universidade Federal da Paraíba. Ainda dá tempo você participar, mandar seu comentário, sua pergunta, @RCTV_canal 27 é o nosso perfil no Twitter e no Instagram. Fique ligado, voltamos em seguida. Aproveite o intervalo para interagir conosco. De volta com o 27 segundos pela RCTV, quarto e último bloco do programa de hoje. E hoje aqui estamos recebendo a professora Margarete Diniz, reitora da Universidade Federal da Paraíba. Ela estava aqui me contando uma experiência de sua gestão, né, da implantação dos Centros de Referência e Atenção à Saúde do Servidor. E eu queria saber o que é que trata esse Centro de Referência e Atenção à Saúde do Servidor, como é que o servidor é atendido? É o CRAS. Na verdade, na época em que eu era ainda diretora do Centro de Saúde, nós criamos um serviço de atenção à saúde. É uma proposta da professora Virgínia e um grupo de pessoas para fazer a atenção à saúde dos estudantes, aos professores e os servidores técnicos administrativos daquele centro. Mas foi uma demanda tão grande que com a minha chegada à reitoria, nós ampliamos o serviço e a professora Virgínia coordena hoje um grupo de médicos, de odontólogos, psicólogos, que atendem e fazem um atendimento nesse setor, que é denominado CRAS, em que atende os estudantes, os servidores técnicos administrativos, os professores, os terceirizados e dependentes também do conjunto da comunidade acadêmica. É um serviço cuja pesquisa de satisfação do usuário é de mais de 97%. Então, um trabalho muito interessante e os estudantes não tinham para onde ir.
quando eles adoeciam na universidade, muitas vezes iam para o hospital universitário. O hospital universitário tem um modelo de atendimento, mas os servidores e os professores até procuram e são muito bem atendidos, e o que nós temos do resultado da pesquisa que foi feita é que a satisfação é muito alta. Qual é o custo para o servidor? O custo zero. Custo zero. Custo zero para o servidor. Inclusive, todo o atendimento odontológico também é feito lá no CRAS. Nós atendemos os estudantes, não só residentes que estão na universidade, mas todo estudante de todos os cursos, inclusive do interior. Nós vamos fazer agora uma campanha esse próximo mês e nós vamos trazer os estudantes para que venham fazer atendimento aqui odontológico, no geral, e vamos também levar os nossos profissionais aos diferentes locais, mas a pretensão e a determinação, já conversei isso com a professora Virgínia e sua equipe, é a implantação de um núcleo do CRAS em cada campus, um em Areia, um em Bananeiras, um no Litoral Norte, porque lá funciona de forma precária e nós pretendemos colocar médico, dentista e fazer essa supervisão pelo CRAS em cada um dos campos. Deixa eu registrar aqui o Edivaldo Filho, que tuita aqui dando os parabéns pela entrevista, e o Ian Pietro também está dizendo que a gestão veio para mudar e adicionar a vida universitária, a nova vida universitária. Diz que estamos aqui pela UFPB sempre. Eles estão também acompanhando a entrevista com a professora Margarete Diniz. Professora, como é que anda as pesquisas dentro da Universidade Federal da Paraíba? Olha, nós somos referências não só na nossa região Nordeste, mas no país e internacionalmente. Veja que a gente prima muito por introduzir o nosso estudante já na iniciação científica. 70% dos nossos estudantes que participam de iniciação científica, eles migram para a pós-graduação. 3% dos nossos estudantes dos cursos presenciais, eles participam de projetos de pesquisas. E nós criamos, e é inovador e até agora copiado por outras universidades, é um que nós criamos chamando BB Pesquisa. É um cartão via Banco do Brasil de apoio ao custeio da iniciação científica. Os professores e os pesquisadores muitas vezes dizem, é muito trabalhoso, professor, é cansativo, e no final a gente ainda tem que disponibilizar recurso financeiro do professor para os relatórios, para viabilizar a atividade da pesquisa. Nós criamos o BB Pesquisa e hoje nós temos um incentivo à iniciação científica da UFPB. Nós criamos também um programa chamado PQI, Programa de Qualificação Interna. Os nossos servidores saíam para o Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, várias localidades da universidade com mais de 100 cursos de pós-graduação. Só na nossa gestão nós já implementamos mais de 10 cursos de pós-graduação e incentivamos cada curso de pós-graduação da instituição que recebe um servidor da UFPB, nós viabilizamos a taxa de bancada, porque ele, sendo da própria instituição, o programa ou o curso de pós-graduação, ele não recebia nenhuma taxa para viabilizar a permanência dele ali. E nós estamos, e em 2016 não vai ser um quantitativo fixo, vai ser pela demanda. Qualquer servidor técnico administrativo que queira fazer pós-graduação ou servidor docente terá todo o apoio do programa PQI na UFPB. Bom, o Carlos Roberto participou dizendo que é contra as cotas, o Edson Weber participa dizendo que é a favor das cotas. É isso que eu acabei de falar, é a democratização do entendimento e a universidade, da natureza da universidade, o ponto crítico e a divergência conceitual. Então, eu reitero também meu posicionamento que foi importante, porque hoje nós temos na UFPB pessoas que antes talvez não pudessem lá chegar se não fosse com o advento das cotas. Ok, deixa eu voltar a Campina Grande e conversar com Arquimedes de Castro para mais uma participação aqui no 27 Segundos. Arquimedes, você sabia que a reitora também é pesquisadora, Arquimedes? Pois é, vou aproveitar para ela para perguntar sobre esse mosquitinho aí que tem incomodado tanta gente. Hoje, a presidente Dilma Rousseff se enrolou toda quando foi falar novamente da política nacional de combate ao Aedes aegypti, um mosquito que transmite várias doenças, entre elas a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Nesse momento, eu estava observando na página da universidade
que foi feito um mutirão, né, para limpar, para, digamos assim, combater o mosquito. Eu queria saber da pesquisadora Margarete Diniz, magnífica reitora, se ela não acha inútil essas ações que são feitas agora, no auge do ciclo reprodutivo do mosquito, e se essas ações não deveriam ter sido feitas antes do ciclo reprodutivo. Ou seja, essas ações agora parecem ser apenas uma ação de marketing, para dizer que dá uma satisfação à sociedade, mas não parecem ter uma efetividade, já que a praga do mosquito da dengue só aumenta no Brasil e agora se espalha por todas as Américas. Boa noite a vocês. Boa noite, Arquimedes. Aproveita aqui já para as despedidas aí com você do programa de hoje. Veja bem, essa batalha contra o mosquito não é de todos, é de todo brasileiro, porque nós estamos sob a ameaça de ter uma geração futura comprometida pelas sequelas deixadas pelo mosquito que transmite essa virose, no caso a Zika, que incomoda a todos. A ação é efetiva, a ação precisa continuar, porque o ciclo reprodutivo, ele continua, né? Em qualquer outro local onde a água estiver parada, o mosquito vai poder sim ali. Infelizmente, uma parte que eu concordo com a Arquimedes é de que a ação deveria ter começado há muito tempo. Muito antes. Muito antes. Mas ela precisa continuar e essa ação é uma ação extremamente importante e de todos, sob pena de, como nós tivemos uma época, as vítimas da talidomida, em que se usava o medicamento como ansiolíticos para os pacientes gestantes, tenhamos agora, no futuro, uma geração da Zika, extremamente sequelada, com déficit mental, com déficit de outros que estão sendo avaliados. A universidade se empenha e tem se empenhado muito nesse sentido. Tem pesquisa lá dentro da universidade também? Tem várias pesquisas, mas especialmente as ações hoje que estão sendo feitas pela nossa Comissão de Gestão Ambiental, que foi solicitado até pelo MEC, que nós encaminhássemos todo o nosso cronograma de ações, os vídeos que foram feitos aqui na universidade. Nós fizemos um mutirão, fizemos um treinamento junto com a Comissão de Meio Ambiente do município, de treinamento de todos os nossos terceirizados de manutenção e serviços gerais, e no dia seguinte nós fizemos esse mutirão de cada um, e foi um trabalho bem efetivo. Encontraram em alguns locais lavas, mas na maioria dos locais não foi encontrado, felizmente. Mas uma ação muito importante e muito positiva, participação efetiva e conscientização também de todos os estudantes que aqui chegavam. O trote foi de plantio, de combate ao mosquito, ou seja, um trote para uma universidade sustentável, uma universidade cidadã e, por sua natureza, educativa. Bom, professora, a senhora, eu disse que a senhora era pesquisadora, participa de um grupo de pesquisa de um medicamento específico para asma, é isso? É verdade. Eu sou pesquisadora, eu sou professora no programa de pós-graduação em produtos naturais, sou professora no programa de desenvolvimento e inovação tecnológica, em neurociências, e foi uma opção assim, de vida. Sou pesquisadora do CNPq, e não, por conta das ações administrativas, eu não larguei o meu perfil de pesquisador, o meu trabalho de pesquisa. Tem um laboratório na instituição e nós, ao longo de muitos anos, eu estou na universidade há 30 anos, nós temos um trabalho com a planta que é cientificamente conhecida com o nome de Cisampelus sympodialis e popularmente conhecida como milona. É uma planta que não é um trabalho pessoal de Margarete, mas de um conjunto de pesquisadores em todas as áreas, e interdisciplinar e multiprofissional, químico, botânico, farmacêutico, médico. E, de fato, nós mostramos que essa planta tem um potencial broncodilatador por um mecanismo de ação diferente dos medicamentos de asma que estão no mercado. Quando nós publicamos isso numa TV de grande divulgação, nós recebemos cerca de 1.000 e-mails num dia. Foi uma divulgação em nível nacional e de vários locais do mundo. E a planta, de fato, tem uma grande eficácia contra a asma, no tratamento da asma, e em breve, certamente, nós teremos um medicamento oriundo dessa pesquisa para o desfrute da sociedade. Que bom.
Professora Margarete Diniz, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui no 27 Segundos. Muito obrigado pela entrevista. Marcos Alves está aqui dizendo uma entrevista ótima. Também concordo com o Marcos Alves e agradeço aqui mais uma vez sua presença. Eu que agradeço, Hermes, e me permita fazer só mais uma observação. Pois não. As grávidas têm o costume de utilizar chá de planta medicinal. Se é planta medicinal, se bem não fizer, mal não faz. Não é verdade. As plantas têm substâncias químicas, isso é um mito de que planta medicinal não faz mal sim, e de regra, gestante não deve tomar nenhum chá. Os chás de capim-santo, boldo, eles são abortivos e as grávidas, reitero, de regra, não devem tomar chás, em especial nos 3 primeiros meses de gestação. Ok. Aí o recado da professora Margarete Diniz, que ela também é farmacêutica. Bom, chegamos ao final do 27 Segundos desta terça-feira. Você fica agora com a programação da RCTV, do seu jeito para você. Até lá.